Rafael, aqui é o Renato Sanches, mais um episódio da Oricon Cast, onde nasce o Capital Inteligente. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, o Rafael. Temos os nossos sócios Marcelo e Thiago. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, bom dia aí, e é isso aí. Maravilha. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre ramo imobiliário, principalmente. Nós temos um homem aqui, corretor de imóveis, né, Rafael? Gostaria que você contasse um pouco da sua história. Bom, pessoal, obrigado aí pelo convite, uma alegria poder estar aqui com vocês, né? E com você aí que também está nos assistindo. E contar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Se puder falar um pouquinho da tua história antes de chegar no mercado imobiliário, é excelente. Ah, não, aí não posso colocar a história, na verdade. A gente quer saber os detalhes. O pessoal quer saber como, né? Quer saber o ouro. O ouro. Na verdade, tem 12 anos que eu tô aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas, né? Mas eu sou do litoral de São Paulo. Eu vim para Pouso Alegre numa missão, eu vim para cá para um projeto e acabou que me apaixonei pelo lugar, me apaixonei pela cidade e decidi vir para cá com a minha esposa, realmente. Os meus filhos já nasceram aqui e nesses 12 anos a gente tem construído, né, relacionamento com bastante pessoas e foi aqui que eu olhei para o mercado imobiliário efetivamente, né? Um dos trabalhos que eu tive aqui foi gerenciar uma loja de imóveis planejados e ali quando você estava trabalhando ali, tirando medida, fechando um negócio, eu comecei a olhar o valor dos planejados, né? E eu falei assim, nossa, é um investimento alto, é um investimento de alto valor. Um baita investimento, inclusive. Né? Exato, porque às vezes a conta que a gente fazia normalmente de imóvel, dessa questão de mobilidade para dentro de casa, né? Os móveis, elétricos, normalmente equivale a 30% do patrimônio. Exato. Então, se a pessoa comprou uma casa ali de 1 milhão, normalmente o investimento dela ali é de 250 a 300 mil imóvel. Então era um valor expressivo. Eu falei, poxa, se os móveis têm esse valor, quanto que não custa essa casa então, né? E aí eu comecei a olhar para esse lado e foi aí que eu busquei estudar, me capacitar, né, realmente me dedicar, fazendo curso, aperfeiçoamento, e eu falei assim, poxa, vou me especializar nesse cenário, né? A grande maioria dos corretores, eles entram simplesmente para, tô aqui no mercado, vou esperar a sorte. Sim. E eu fui com estratégia mesmo, entendendo, estudando, me capacitando. Então, nesse caso, você fez dinheiro na marcenaria, estruturou financeiramente, porque corretor de imóveis, começar assim, quero começar, não é não, né? Precisa de ter um planejamento, né? Então, eu tinha ali uma reserva e eu lembro que quando eu comecei, eu falei assim, eu preciso estudar. Até o pessoal brincava, eu tenho um amigo, o Zé Cláudio, que é corretor também, parceiro meu, e ele me ligava e falava assim, ô Rafa, e aí, o que você tem pra gente fazer negócio? E eu, por 6 meses, eu falava assim, não tenho nada, eu tô estudando. Não tenho nada, eu tô estudando. E eu foquei realmente em entender o mercado, entender de pessoas, entender de técnica, né, daquilo que o mercado realmente vai levar para que a gente pudesse trabalhar. E aí eu fui entendendo essas ferramentas, né? Então, a gente olhou que o mercado imobiliário, ninguém compra um imóvel como compra uma camisa. Né? É uma jornada muito longa e nessa jornada tem altos e baixos, nessa jornada tem muitos nãos, nessa jornada você trabalha com o sonho da pessoa, tem gente que junta a vida inteira para comprar um imóvel. E você falou que é com o sonho das pessoas e não sei se você sabe, mas a gente pode dizer que dos brasileiros que compram um imóvel, de toda a população brasileira, a gente tem aí 1,17% que compram um imóvel ao longo da vida. Sim. Ou seja, eles não chegam a comprar 2 imóveis, a grande maioria dos brasileiros. Então, realmente é o sonho, né? O sonho da casa própria, daquele planejamento estratégico familiar. Exatamente. E aí foi olhando para esse cenário que eu falei assim, poxa, preciso me tornar corretor e o meu principal motivo, né, é servir as pessoas. Então, eu acho que o servir é o que casa comigo, né? Eu falei assim, poxa, eu quero servir, então ver aquela pessoa avançando, ver você conseguindo conectar ali, né, aquela pessoa na cidade, né? E você falou de conquistar e tem uma dor, né? Eu cheguei em Pouso Alegre, que nem aqui, ó, você também não é daqui. Não, você também não é daqui. Ninguém é daqui. Né? Ninguém é daqui. Pelo menos você que tá nos assistindo, tomara que seja, né? Mas se não ser, e a gente chega para Pouso Alegre e fica meio perdido,
Né? Falo, pô, e agora? Como que a cidade funciona? E aí eu percebi isso, que eu fiquei perdido no começo. Eu falei assim, poxa, eu preciso me conectar com pessoas para poder ajudar ela a ficar mais livre na cidade. Tava vindo, minha esposa engravidou, e filho pequeno, sem família, sem ninguém aqui. Sim. Então, quando a gente consegue ter uma conexão com as pessoas, isso dá certo. É fácil virar Pouso Alegrense também, você sabe, né? Que não é difícil. Não, né? É comer um pastel de milho aqui na Avenida do Ofolinto, né? E tomar um pouquinho de água da mina do Machado. Já era. Resolveu já. Eu tô precisando, porque eu não conheço nenhum dos dois, Aí, né? Tanto você não chegou ainda. não. Ainda não virei Pouso Alegrense. Vai lá no Mercadão, compra um pastelzinho lá de milho e vai que vai. Já vai a pé na mina do Machado? Com certeza. E nesses pontos que vocês acreditam que quando vocês chegaram aqui, vocês também visualizaram? Porque, como todos sabem, nenhum dos sócios são os de Pouso Alegre. Exato. Thiago, quando chegou aqui, acho que, não sei qual dos dois chegaram antes, mas Thiago, você acredita que foi nesse mesmo sentido, a mesma dificuldade, tem vezes? Sim. Na realidade, a gente veio aqui para montar uma distribuidora de cosméticos, né? A gente viu que tinha necessidade, tinha mercado, né? Pouso Alegre e região aqui tem um mercado gigantesco, né? Eu falo que a gente aqui movimenta muito dinheiro, né? Várias movimentações, e tendo em vista disso aí, a gente escolheu Pouso Alegre pra gente morar e, enfim, se apaixonamos aí pela cidade, né? Acho que todo mundo aqui fala, vou ficar só um tempinho e tal, e enfim, né? Acabamos ficando aqui. Acredito que o mineiro em si, eu sou paranaense, mas o mineiro em si, ele é muito acolhedor, né? E quando você vai pra parte de alimentação culinária, você tem você fala assim, é comida da avó. É esse mesmo que eu quero, é aqui que eu quero ficar. Cara, a minha história com Pouso Alegre é um pouco diferente. A minha família, a minha mãe e meu pai sempre tiveram o sonho de sair de São Paulo. Aquela velha história que muita gente de São Paulo vem, né? Os amigos de infância, os que não estão presos estão mortos. É muito assim. Então a gente tinha meu pai e minha mãe tinham esse anseio de sair daquele lugar, daquele ambiente hostil que era São Paulo, onde a gente morava. E quando a gente veio para Pouso Alegre, foi assim um momento de descompressão tão grande para minha família inteira que os parentes que vinham visitar começavam a mudar. Então hoje deve ter a família inteira, né? Tem umas 50 pessoas. E mais os agregados ainda. Tem muita gente aqui. Então de 2008 pra cá, a gente até brincava, quem que vai mudar esse mês? E a galera foi povoando Pouso Alegre. Por isso que não tem Pouso Alegrense, porque eu acredito que essa dinâmica, ela também se repete em muita gente que vem muitas de São Paulo. famílias, né? Trouxe algum parente ou algum amigo pra cá? Na verdade, eu fiquei aqui quase 11 anos, somente eu e a esposa e as crianças, né, que nasceram aqui. Aí agora, né, como nem tudo é perfeito, a sogra resolveu vir, né? Veio minha sogra, veio minha cunhada, veio meus sobrinhos, agora estão pra cá também. Mas é gostoso, né? Porque a gente começa a olhar, que nem você falou, pô, tem muito verde, né? Até o pessoal fala assim, poxa, Rafa, você veio de Santos. Eu lembro quando eu vim pra cá, até foi uma questão legal que eu queria conhecer a cidade. Eu vim para uma missão, falei, vim conhecer aqui. E eu falava assim, pô, o que tem de diferente aqui em Pouso Alegre? O que tem de diferente? Aí falava assim para mim, uai, de onde você é? Eu falei assim, eu sou de Santos. Aí falava assim, ué, mas é lá que tem, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aí falava assim, tem o horto, tem o shopping. Eu falei, meu Deus do céu, né? Tipo, e aí eu falava assim, e por incrível que pareça, apesar de ser do litoral, eu curto esse ambiente montanha, esse verde. Aqui, eu lembro que quando eu falei pra minha esposa assim, é aqui que a gente vai ficar, né? Você chega lá no final do ano, virada de ano na praia, a população local triplica, né? Eu falo que é Santos, mas eu morava em Praia Grande, né? Estudei, trabalhei, faculdade minha ali em Santos, tudo, mas eu morava ali bem ao lado, ali na Praia Grande. E a cidade que tem 360 mil habitantes, ela vai para 1.500.000, 1.800.000 pessoas flutuante ali. E, cara, você vai na padaria para você comprar um pão, 2 horas. Você chega a faltar comida muitas vezes, né? Agora, graças a Deus, o negócio tá um pouco mais dinâmico. Mas eu lembro que eu virei primeira virada de ano nosso aqui, eu desci, fui no supermercado. A hora que eu cheguei no supermercado, é o contrário, né? Tava o segurança, vazio. A menina do caixa assim, e mais 3 pessoas. Eu voltei e falei assim, amor, é aqui o nosso lugar. Aí eu descobri por que lá a gente tá todo mundo na praia, né? Exatamente. E voltando um pouquinho sobre o assunto da parte, quando você fez acredito que a tua transição de carreira, você mudou do lado do marceneiro e já foi pra parte pensando corretor de imóveis, correto?
Foi não mais ou menos esse raciocínio? Não foi fácil, né? Eu trabalhava ali gerenciando essa loja, até porque quando eu vim pra cá, encontrei muitos desafios, né? Então eu tinha um bom currículo, tinha uma boa formação, pós. Porque a transição de carreira, querendo ou não, um é exposto, o outro é interno, né? E aí eu encontrei muitas dificuldades em relação a trabalho, a portas abertas, né? E aí hoje Pouso Alegre, ela sempre recebeu a gente muito bem. Sim. Mas há 12 anos atrás, eu falava assim, de onde você veio? Eu fiz muitas entrevistas. E no meio da entrevista, a pessoa olhava assim pra mim, seu currículo é bom, chamava, marcava. Aí eu olhava, você bastante tempo na mesma empresa, você teve também negócio, formação boa. E me fala um pouco de você. Aí eu começava a falar, e aí a pessoa olhava assim pra minha boca e falava assim, você não é daqui não, né? Aí eu falava assim, não sou. Mas sua mãe é daqui, é? Aí seu pai é daqui? Né? Aí quando falava você é filho de quem? Eu falava, mano, já era, mano, né, de São Paulo. Eu falei assim, você é filho de quem? E eu falava, poxa, cara, sou filho do Valmir, mas quem que é meu pai que é daqui, né? E aí a pessoa gostava, poxa, qualquer coisa a gente te responde. E nada. Então eu tive que me reinventar. Então fui trabalhar na obra, pintor, servente, fui trabalhar em posto de gasolina, fui trabalhar na movelaria, até que eu consegui trabalhar administrando e gerenciando essa empresa, né? Tanto o posto, que foi bem legal, quanto a parte de movelaria, que me deu bastante gabarito. E aí eu fui me preparando para isso, né? Tinha vendido um imóvel, então eu fui ali movendo aquela reserva para que eu pudesse me preparar de uma maneira consciente. Então, querendo ou não, a sua vida em si é um planejamento desde quando você pisou aqui dentro. Claro que algumas coisas fogem muito, né? Você falou que tua esposa engravidou logo na sequência, mas eu acredito muito que hoje, pra você ter a vida que você tem que fazer alguma estratégia, planejamento, né? Dentro do nosso negócio. E a Origo em si, quando a gente fala aqui onde nasce o capital inteligente, é exatamente isso. A gente mostra para o cliente, para ele se planejar, para ele talvez conquistar no futuro. Você falou que 1,17 compra um imóvel. Nós trabalhamos com esse sonho todos os dias. E mostramos para a pessoa que tem vezes que ela não tem mais a visão, tem muita gente que conquista, mas tem muita gente que nem tem sonho mais. A gente teve um cliente recentemente que falou assim, Renato, o Guilherme, um grande abraço pro Guilherme lá da Abraço Presa. Ele chegou, fui lá, conversei com ele, já tem o imóvel dele, tem um imóvel em Belo Horizonte, mas mora aqui em Pouso Alegre. Ele falou assim, Renato, depois da conversa que eu tive com você, com o Marcelo, eu comecei a sonhar de volta, cara. Sim. Eu comecei a sonhar de volta, coisas que eu nem imaginava que poderia fazer. Ele falou que tinha um imóvel parado porque ele tinha medo que as pessoas destruíssem o imóvel dele. Quando a gente falou pra ele o que dava pra ser feito, ele falou, nossa, cara, eu tô com dinheiro parado. E eu não ganho super bem. Eu ganho um valor diferente dos demais, mas abaixo de muitas pessoas. Ele falou, cara, agora me deu uma luz. E quando a gente mostrou pra ele o que ele poderia fazer, ele falou assim, é realmente isso que eu precisava. Direcionamento, né? Até falou assim, cara, eu gostaria de passar o que talvez você falou pra gente que você gosta de servir. Ele falou assim, eu vou até passar alguns amigos, porque tem alguns amigos que estão passando pela mesma fase que eu tô passando. E daí até passou o contato do rapaz que cuida das roupas, vestuário dele, que é o Douglas, e a gente tá em conversa. E exatamente quando a gente conversou, né? Quando eu conversei com você, eu não perguntei de quem você é filho, né? Não. Só pergunta quem é filho e quem é daqui. Exatamente. E quando a gente conversou, até um pouco atrás, quando você tá falando sobre a tua transição de carreira, quando a gente se conheceu através do Thiago e até o Iago, que foi que fez a indicação até através de você, falou assim, cara, o Rafael é uma pessoa excelente, é assim, assim, assim. E ele falou, além do comportamento e autoridade que você tem no ramo imobiliário, principalmente, ser corretor, mais de 3 anos, está dentro de uma imobiliária que também tem conhecimentos aqui na cidade, ele falou o seguinte, cara, eu acho que ele é um excelente parceiro. E foi exatamente aí que a gente falou assim, cara, o que você acha de você vir somar com a Origon? Não só apenas ser um cliente, mas também ser um parceiro. Quando a gente fez essa proposta para você, que você falou assim, cara, o que eu posso somar dentro das autoridades que eu tenho e dentro do mercado? O que você viu disso? Eu achei que foi um ponto bem legal, porque, como eu falei, eu fiquei estudando muito tempo. E eu já olhava para o consórcio, eu olhava para essas ferramentas de planejamento, mas eu falava assim, não é o momento. Mas não que não era o momento, é porque eu estava tão focado em desenvolver aquela carreira, porque eu olhei e falei assim, poxa, quanto tempo eu perdi, né, de formação, de profissão, de tudo, para agora me reinventar no mercado novo.
Então eu falei assim, eu não sou da cidade, eu não tenho muito tempo, eu não tenho tanto contato. Então eu preciso cavar bem fundo, então eu vou estudar. Então eu tentei não me distrair, eu tentei só olhar para a questão do mercado imobiliário e sem pensar num planejamento através de ferramentas como o consórcio, tá? E eu falo, mas eu preciso olhar para isso, eu preciso olhar para isso. Isso estava na minha lista. E aí, Tava no seu radar, né? Já estava no meu radar. Quando o Iago falou, Luiz e tal, me conectou, eu lembro que me passou até o telefone do Thiago, falei lá, quero falar com o Thiago, rapaz, né, pensei assim comigo, não quero falar com ninguém, né, e não chamei e tal, até que depois acho que foi você que me chamou, nem sei, né, Thiago, não lembro agora. Na realidade, eu te chamei acho que umas 2 vezes e você começou, mas não deu muita atenção. Não dei muita atenção. Eu falei pro Iago, eu não vou mais chamar. eu não vou ficar, né, apertando o cara, a gente tem que ser garçom de luxo, né, não pode pressionar o cara. Mas acontece também que a intensidade que a gente coloca no que a gente faz distorce o tempo, né? Quanto mais intenso você é naquilo que você está fazendo, quanto mais foco você tem, mais resultado você constrói num espaço menor. Então esse foco que você teve nos imóveis, isso reflete o resultado que você tem hoje. Você se posiciona como uma das pessoas mais relevantes no mercado imobiliário hoje, Pouso Alegre. E isso é fruto dessa intensidade. Você estava totalmente correto nisso. E fico feliz que agora você se abriu para pôr intensidade na segunda ferramenta. Porque no final das contas, equilíbrio financeiro é a gente desenvolver 5 fontes de renda. Exato. Então, estamos indo para a segunda. É isso aí. E aí eu olhava e falava assim, eu preciso colocar isso aqui, eu preciso entender. Mas era como você falou, eu estava com tanto foco ali em algo que eu falei, não vou me distrair. Então, eu esperei a hora certa. Tanto é que quando vocês me convidaram aqui para bater um papo legal, eu vi que seria assim, que daria para eu ser um parceiro, ser alguém, um representante ali também. Mas eu lembro que eu falei algo para vocês. Eu não invisto, eu não vendo algo que eu não acredito. Exato. Eu lembro que eu falei isso para vocês. Eu falei assim, antes de vender, de oferecer, de fazer algo para alguém, eu quero ter. Então ali vocês explicando a ferramenta, as modalidades, a forma de trabalhar, eu vi que faria sentido para você. Eu lembro até que você falou assim, com o ramo imobiliário eu já conquistei um certo patrimônio e desse patrimônio eu quero alavancar nele. Exato. E foi onde que a gente estruturou uma carta de imóvel para você, né? Exato. Dentro do que você realmente precisava. E quando você viu o valor, falou, não, mas vamos fazer isso agora. Você não precisa nem ir para casa falar com a esposa, né? Não, nem falei. Até eles falaram assim, porque aqui, assim, um ponto para você que está nos assistindo, Oregon, eu acho que é uma empresa diferente porque é bem família, né? Então, os valores, eu lembro que quando a gente conversou, apresentou para mim os valores, como que a gente trabalha, família, os princípios. Olha, a gente não quer crescer a todo custo, a gente não quer passar por cima de ninguém, então a gente prefere fazer algo que é saudável, e eu vi que casou com os meus princípios, com aquilo que realmente eu tinha. Isso é diferente, porque hoje as pessoas querem lucro a todo custo, mas a gente tem uma reputação, tem algo para poder construir, né? Exatamente. E eu acho que a Oregon tá de parabéns nesse sentido, né? Porque realmente é o que conecta com as pessoas. E aí eu falei, poxa, realmente faz sentido. E eu lembro que a gente fez ali uma questão imobiliária para um investimento mais no futuro, né? Eu falei, não, deixa aqui para eu poder ver. Mas eu falei assim, poxa, eu preciso agora trocar o carro da minha esposa. Eu falei assim, eu preciso, porque eu acho que... Foi em dezembro isso, perto do Natal. Foi, todo mundo tem um porquê, né? E eu falei assim, exato. Pô, o meu porquê é minha família, o meu porquê é minha esposa, o meu porquê são os meus filhos, né? E ali eu falei assim, poxa, eu preciso trocar o carro pra ela. Até o pessoal olha assim pra mim, poxa, Rafa, você vai nas casas grandes. Eu gosto, meu amigo, você não sabe a liberdade que eu tenho de andar de moto. Acho que se eu pudesse, que ia ser só de bicicleta, eu me conecto ali, que eu falo com Deus, penso, reflito, vem a ideia. Então, eu gosto disso. E eu falei assim, poxa, mas preciso deixar aquele bem ali pra minha esposa, as crianças e tal. E ela já tinha arrumado, depois ajeitou o carro e vai. Eu falei, não, eu vou trocar esse carro. E aí eu falei assim, mas, Renato, como é que você pode me ajudar aqui nisso daqui? Como é que eu faço? Ele falou, vamos fazer um planejamento assim. Eu falei, qual que era o carro que você queria? Na primeira você falou pra mim, eu quero um T-Cross. Mas eu acho que talvez o T-Cross é um salto alto, né? Um salto muito longe.
talvez o valor que eu tenho, será que dá pra gente ajustar alguma coisa? Mas uma conversa muito bem franca, chegamos, né? Dentro do valor Ele legal. chegou, alinhou e falou, não, dá pra você fazer com valor X. Eu falei, beleza. Eu lembro que ele fez ali, não, na verdade não foi nem você quem fez. Você falou assim, faz o seu cadastro aí já pra você aprender. Já tinha feito teu cadastro no aplicativo, né? E aí eu fiz mesmo, né, como um parceiro aqui pra eu aprender ali a plataforma, fiz, peguei a cota, peguei tudo ali, fiz a minha aquisição e aí paguei já a primeira e falei, poxa, legal. Assim que eu paguei a primeira, eu falei assim, deixa eu lavar esse carro, lavei o carro, falei, deixa eu tirar umas fotos, coloquei pra anunciar, passou um tempinho, vendi. Vender não é o problema. Vender não é o problema. Graças a Deus. Vendemos o carro que tinha da família. Eu falei assim, pô, legal, tranquilo. Agora eu falei, deixa eu dar uma estudada aqui, ô Renato. Como é que ele abre aí o aplicativo, vê como é que é os lances e tal. Eu falei, então eu quero fazer um lance de tanto. Né? E aí ele mesmo também me orientou. É bem assim, né? Vai lá e faz. E com o aplicativo, com o suporte. Fui lá e fiz e ele falou assim, pô, Rafa, agora é só esperar. E você até perguntou pra mim, esse lance é bom? Eu falei, você tá doido, você vai chegar com 2 pés na porta com esse lance aí. E não era uma coisa uau. Não era alto, né? Não era muito alto. Quantos por cento mas da dentro, carta, mas dentro do grupo que ele estava, era um grupo significativo o valor que ele estava dando. Porque quando ele comprou, ele falou assim, preciso disso aqui, não de muito curto prazo, mas também não muito longo. Então foi um grupo já estratégico. Eu não lembro muito bem a porcentagem que foi dada de lance. Mas o valor do lance foi o valor da venda do carro dele. Então ele não tinha. Acredito que o que ele teve que tirar do bolso foi porque você escolheu um carro acima do valor da carta. Acima do valor da carta. Mas antes disso, você não precisou tirar mais do bolso. Ou tirou, não lembro. Então tirei ali pouco, né? Porque a gente deu um lance embutido da própria carta também. Usou 10 mil da carta. Usamos uma parte da carta ali. Então isso foi muito bom. E aí eu falei assim, qual que era o tempo? A minha estimativa ali era, falou, pô, vou me organizar para 6 meses. Mas eu falei assim, pô, já tá aqui já na hora e tal, já vou colocar isso aqui e foi dando certo. Já paguei a primeira mesmo, Já né? paguei a primeira, eu não paguei a segunda. Né? Eu lembro que eu paguei a primeira, aí eu paguei a diferença ali e usei da própria carta o embutido. Exato. Então, sim, paguei agora a segunda já com a carta contemplada, né? Então, sim, isso é legal. Então, eu comecei a ver essa organização, né? Eu falei, poxa, se a gente vai entrar num financiamento, você vai pagar muito alto. Se você vai comprar algo à vista, você perde o teu poder de compra ali, às vezes você compra bem, mas você descapitaliza. Exato. Então eu falei, poxa, é uma ferramenta, é uma modalidade que dá. E, poxa, pra gente deu tudo certo, né? Até quero agradecer vocês. Foi ontem que o pessoal aqui da Origo me acompanhou lá para retirar, né, o prêmio, retirar lá o carro, o pessoal da R1 deu todo o suporte paulista. Então, assim, muito bacana isso, porque você vê que realmente faz sentido e vale a pena, né? Eu planejava para uns 6 meses eu olhar ali. Quando você recebeu, Rafael, foi contemplado, o que você pensou? Mas já. E agora? Mas já? Como é que eu faço, né? Eu acho que assim, até ontem vocês me perguntaram quanto tempo, acho que eu demorei mais para escolher o carro para achar do que efetivamente para contemplação, né? Ainda eu lembro que eu mandava mensagem, Rafa, não vai escolher teu carro, tá contemplado. Já tá aqui, já tô aqui. Eu falei, mano, eu tô num momento agora de vida bem corrido, eu tive que viajar e tal. Não, mas a gente vai dar certo, vai dar certo. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para você, você falou assim, mas eu tô vendo qual carro, vou ver um carro acho que lá em Santos. Eu até falei com o sócio, cara, vai ver um carro lá em Santos. Ele disse aqui, pô, mas lá tem uma maresia, né? A primeira coisa que eu pensei, falei, nossa, será que é uma... Porque assim, a gente vende o produto chamado consórcio, mas a gente se preocupa com o final, que é o quê? É a aquisição do bem. Né? Eu falei, nossa, será que o Rafael tá fazendo uma boa aquisição? Eu, particularmente ali, falei, nossa, será que... Mas enfim, falei, deixa eu ficar quieto, né? Porque como é o sonho dele... Ainda bem que você ainda conseguiu ver aqui com parceiros nossos aqui da região. E eu fiquei bem preocupado, falar agora para todos escutarem, fiquei bem preocupado porque você me passou o contato de uma pessoa. Essa pessoa estava intermediando, ele vendia a moto do carro que não era dele, que era do amigo, que tá o nome da esposa. Eu falei, nossa, que rolo. Na verdade, daí eu mandei mensagem pro rapaz, ele falou assim: vou ver com a pessoa se eu posso responder. Falei, nossa, eu falei, se lascou. A gente não vai conseguir providenciar tão rápido isso aí. Porque qual que é o procedimento da Origo? Cliente contemplou, nós fazemos um grupo, Origo, com os responsáveis. Foi o que foi feito com o pessoal da R1, né? Foi muito bem atendido pelo Paulista lá. Então, o Paulista, através das documentações, a gente precisa. Pra gente entregar para você com agilidade, eles também têm que ser agilidade.
A gente consegue fazer o melhor dentro da Oregon com contato diretamente com a Yamaha pela essa praticidade por causa do grupo. Sim. Você, perfeitamente, sempre mandou tudo certinho, mandei documento para cartório, você fez tudo rápido. O Paulista também, muito rápido. Foi só questões de horários mesmo, cartorários, mas foi muito rápido. Mas quando você me mandou o contato daquele rapaz, eu falei, sério, gelou a espinha. Por isso a importância da gente negociar com quem a gente conhece, né? Na verdade, eu tinha tirado um período de férias aqui, de umas outras atividades minhas, e minha família é de lá, e a férias venceu, eu falei, poxa, nem consegui. Então, eu encontrei a desculpa para ver minha mãe, entendeu? Eu falei assim, eu vou lá e vou falar que vou ver o carro aqui, né? E realmente eu fui. E por incrível que pareça, a gente veio aqui para Pouso Alegre, né? Então, assim, eu vi essa preocupação, essa questão de todo esse suporte e essa real agilidade, né? Então, a gente olha hoje para essa ferramenta que deu certo, que, pô, funcionou. E eu lembro que a minha ideia, a minha conversa inicial com eles foi, eu preciso testar isso primeiro comigo. Sim. Né? Então, assim, hoje... Vai lidar com você. Funcionou. E você é o primeiro contemplado da Oregon Investimentos Pouso Alegre. Que legal, tá vendo? Aí, parabéns e parabéns pela conquista, né? Sei que é da família, sim, mas você tem o primeiro passo, né? Que legal. E o que levou você, Rafael, a escolher... Porque assim, eu falo que quando a gente decide adquirir algum produto, né? A maioria dos brasileiros, eles tendem a ir, às vezes, no financiamento. Nós fomos treinados a ir sempre pelo financiamento, né? Mas o financiamento, todos nós sabemos que é altos juros, não é verdade? Exato. Mas por quê? O que te levou a falar assim, não, eu preciso retirar esse carro? Porque a gente entende que você poderia tirar através de um financiamento. Mas o que te levou a falar assim, nossa, eu preciso retirar em cima de um consórcio? O que levou você a pensar nisso? Em relação ao consórcio, exatamente pela taxa, né? Graças a Deus a gente tem um nome, tem uma credibilidade, tem condição para poder ir lá e tirar um carro. Mas a hora que você olha para as taxas, você fica completamente assustado, né? E realmente, a gente... Quase que desiste, né? Não, deixa eu falar. Você olha assim, você fala assim, como o Thiago falou, né? Como você falou há pouco, né? Você olha e fala assim, a gente foi educado a isso. A gente vai lá, infelizmente, eu acredito muito até na ferramenta da educação. Então, até que o próprio Oregon Cast é uma ferramenta para trazer educação, para trazer informação. Exato. Porque a educação transforma. Essa é a realidade. Se o nosso país está assim, é porque falta realmente essa base da educação. E a gente não aprende a educação financeira, a gente não aprende tantas coisas. Então a gente vai lá, aprende a consumir, né? Então, vamos fazer. E a gente quer tudo para ontem. Realmente, né? Com financiamento, você consegue as coisas para ontem. Mas será que isso é tão saudável? Será que isso não vai sacrificar a tua família? Será que isso não vai te gerar muito mais pressão para que você possa desenvolver? Porque de que adianta você estar montado num bem poxa, sem poder desfrutar? Muitas vezes tendo que trabalhar tanto porque tá pagando, não é nem o bem, mais que o dobro, às vezes 3 vezes o valor. Uma parcela altíssima porque contém altos juros, né? E você concorda comigo? Dentro das próprias métricas que você passou pra gente, você acredita que as pessoas hoje só conquistam um imóvel por vida? Porque tem vezes um financiamento? Se eles fossem para o consórcio, provavelmente eles conquistariam mais, correto? Não, porque assim, falta esse planejamento. Então, o que eu achei interessante, que eu acho até como corretor de imóveis, é claro que a gente ama vender a casa, enfim, mas eu não sou aquele... Até uma vez conversando com o Renato falou assim, Rafa, você fala que não gosta muito de falar oportunidade. Realmente, porque oportunidades para um, muitas vezes não é oportunidades para outro. Até tem um cliente nosso que nós trouxemos aqui para Oregon, que eles foram lá, poxa, Rafa, tem boa renda, tem boa condição para poder fechar um financiamento, mas a hora que a gente senta na mesa e entende um cenário, você fala assim, poxa, eu não posso fazer com que essa família compra nesse formato. Exato. Eu falei, poxa, vocês não estão com pressa, né? Eu sei que vocês têm o sonho da casa, mas vamos planejar?
vamos organizar isso, né? Vamos pagar um pouco menos, e para eles fez total sentido. Exatamente. Então a gente começa a olhar para essas ferramentas e fala assim, poxa, precisa ter realmente um planejamento, né? Não é só o simplesmente vender. E eu, como corretor, eu falo assim, poxa, se eu só pensar em vender e não entender sobre liberdade e planejamento financeiro, eu vou engessar o meu cliente lá na ponta. Exato. Enforcar ele. Vou enforcar ele. Eu não sou o super especialista como corretor de imóveis, eu sempre falo, né? O meu esporte é de contatos. Eu preciso ter muitos contatos, né? Sim. Então, eu, de verdade, se você chegar assim, poxa, Rafa, você é especialista em números, em contas e cálculos? Não. Mas graças a Deus a gente tem vocês que conseguem dar um suporte. Fala, pô, gente, vamos desenhar um cenário aqui? Então eu desenhei para eles um cenário através de um financiamento. Eu desenhei para eles um cenário através de uma aquisição de um terreno como construção mais rápido, usando o capital que eles tinham em mãos. E eu falei assim, olha, desenhamos um cenário com aquilo que eles já têm em mãos, podendo render e ainda pagar uma parcela para poder ser contemplado. Exatamente. Eu falei, poxa, isso aqui que me faz sentido. E né? o deles foi muito interessante, não dando nome a eles, mas foi muito interessante o caso, porque o valor que eles iam pagar com financiamento dentro do crédito, aproximadamente de 1 milhão que eles gostariam, né? No financiamento eles vão pagar 8, 9 mil, sem contar o valor de entrada que é derreter nos juros. Sim. E já conosco, a gente não vai entregar o imóvel de imediato, mas mostrou que eles podem pegar o mesmo dinheiro que eles iriam dar entrada, guardar esse dinheiro, render ele de forma... melhor. Exatamente, fazer de forma mais agregada, um negócio mais interessante, e o valor do investimento vai pagar mais que 50% do valor da parcela, estrategicamente falando. Hoje, no financiamento, 1 milhão de reais, o cara vai pagar 3, 4, dependendo da instituição, 5 milhões. Exato. Sem contar a entrada que já derreteu. Já quanto a questão de consórcio, você vai pegar 1 milhão, vai pagar no máximo 1.200, 1.300. Então vai pagar 300 mil, a diferença, a discrepância é muito grande, né? E nessa questão que você falou aí, que você identifica qual que é seria a melhor compra para a pessoa dentro dos produtos que a gente trabalha, né? Isso é até abrindo um pouquinho que te dá os parabéns, porque a maioria dos profissionais aí no mercado, cara, ele só quer vender ali, só quer empurrar o produto e não tá nem aí pro que se o cara vai se enforcar ou não, né? E a gente aqui na hora, quando a pessoa traz uma necessidade ali, uma aquisição de algum bem, enfim, ali até mesmo investimento, a gente trabalha de uma forma, né, emprestando o nome aí, uma forma mais personalité. Certo, então, exato. cada cliente é de uma forma diferente. Então, assim, às vezes a pessoa tem algum sonho de alguma coisa, mas ela não sabe como chegar. Então, é legal a pessoa trazer isso pra gente, né, levar lá no nosso escritório essa necessidade, essa vontade, para que a gente consiga direcionar ela num planejamento, né? Você tinha uma necessidade de fazer uma aquisição de um veículo e bem planejadinho, como diz o professor aqui, né? Conseguiu. Sim. Tá com a chave do carro no bolso. Exato. E às vezes o cliente tá aí e não sabe como chegar. Então, traga isso pra gente. Exato. Certo. Muita gente compra hoje no impulso, né? Sim. E nessa parte do impulso, queria até perguntar pro Marcelo. O Marcelo é empresário, além de sócio da Oregon, ele também tem uma empresa de logística, né? E tem alguns funcionários, né? Um pouquinho. Eu gostaria de saber o que você acredita, até para passar para as pessoas, qual que é a diferença hoje de comprar no impulso e comprar de forma estratégica hoje? O resultado final. Basicamente, a diferença é o resultado final. Comprar no impulso significa, vamos falar do imóvel, significa 35 anos de parcela alta. Comprar planejado significa 15 anos de parcela barata. Então, você tem que escolher o que você quer. Falando a verdade nua e crua, assim, ó, vamos fazer uma conta boba. Se a taxa Selic é 15% e o banco ele é obrigado a pagar 15% para quem empresta dinheiro para o banco, qual a sua expectativa quando você vai pedir dinheiro para o banco? É pagar no mínimo os 15 mais o lucro do banco. Exato. Então nós estamos falando de pelo menos aí 25. O banco não vai deixar de ganhar pelo menos 10, não é verdade? Sim. Nós estamos falando de uma taxa de 25% ao ano, em média, né? Dependendo o tipo de financiamento que você está buscando. Um carro geralmente gira nisso daí, né? Empréstimo pessoal, 22,5, eu tava vendo esses dias, pedi só para dar uma olhada como tava o mercado. 22,5, né? Vamos chutar Cooperativa 20 aí, ainda, vai, tá? ó, vamos pensar Cooperativa ainda, se for um banco institucional e governamental, acho que é melhor. Aí, Sim. Vamos pensar um financiamento aí entre 18% e 20%, aí 1,8% de taxa, 1,5% de taxa. Se a gente arredondar em 20%, em 3 anos dá 60% de juros.
Ou seja, em 3 anos, você pagou 1,5 carro. E hoje ninguém consegue financiar um carro em 36, que a parcela fica alta. Fica alta porque contém muitos juros. Aí você vai para 48. 48 você soma mais 20% de juros. Ou seja, 1,8 carro. Você está pagando quase 2. Então não faz sentido o financiamento a partir do momento que você tem a inteligência de que você pode planejar e fazer aquilo com um pouco mais de calma. O problema do brasileiro, meu amigo, é que ele não gosta do despertador. Ele gosta de deixar as coisas para cima da hora. Exato. Tem que fazer um trabalho na escola. Vamos voltar aí na escola. Tem o começo, né? A gente sabe onde começa esse problema aí. Vamos fazer um trabalho de geografia. Beleza, que dia que nós vamos começar? Hoje. Por quê? Porque tem que entregar amanhã ou hoje à noite. Desse jeito. Não é verdade? Exatamente. E o financiamento é a mesma coisa. O brasileiro, ele chega em cima da hora, ele fala, eu quero comprar isso aqui agora, me fala quanto custa e quantas vezes que parcela que eu tô levando. Parcela coube no bolso, ele vai. Já vai. E a gente acostumou, né? O brasileiro acostumou a pagar esses juros excessivos. A partir do momento que a pessoa cria um pouco de inteligência financeira e ela consegue planejar a aquisição desse bem, ela vai reduzir muito a carga tributária com juros e, consequentemente, vai poder multiplicar esse patrimônio lá na frente. Exato. Então, falando, por exemplo, de imóveis, né? Eu ia financiar um imóvel, né? Sim. Logo quando eu comecei aqui na Oregon, eu ia financiar uma casa. E para financiar essa casa, eu ia pagar 35 anos, 420 parcelas de R$10.500. Começava em R$10.500. Nossa. E eu falei, cara, sem condição de eu pagar essa parcela. Não consigo, né? Não faz sentido para mim nesse momento. Quanto de entrada? 300 mil de entrada. Nossa. 300 mil de entrada. O que eu fiz? Peguei o dinheiro da entrada, deixei esse dinheiro parado no CDB rendendo 1% ao mês. 3 mil de rendimento ao mês, certo? Com 3 mil, quanto de consórcio você consegue comprar? 800 mil mais ou menos, quase. Pois é, eu inteirei um pouquinho, eu comprei 1.200.000. Então eu tenho 1.200.000 de carta de consórcio, que era exatamente o valor que eu queria financiar. O meu dinheiro me rende 3, eu inteiro 1.000. Exato. Eu tô tirando R$1.000 do bolso para poder comprar a minha casa. Com 1.200.000, eu ainda vou poder construir uma casa que vai valer 2, vamos pôr aí 2 e alguma coisa. Mas aí eu vou questionar Então, uma coisa aqui que você vai me responder através do teu Só para raciocínio. finalizar, um ponto importante. 15 anos, Pronto, olha. 200 parcelas. E as pessoas falam assim, mas você não tá comprando já, então você quer dizer que você tá no aluguel. Tô no aluguel. Exato. Então eu vou ter que pagar parcela mais aluguel. Isso vale a pena? Então, hoje, o meu dinheiro continua rendendo lá, paga 3 mil do meu investimento. Eu desintero 1.000 para poder completar. E eu pago meu aluguel mais R$1.000, que ainda assim é menos da metade da parcela da casa que eu queria comprar. Então, eu tô desembolsando menos da metade do que eu desembolsava para morar na casa, no lugar onde eu ainda queria comprar, né? Eu continuo morando no mesmo padrão de vida que eu queria, sim, desembolsando menos da metade do valor da parcela e pela metade do tempo. Aí você me responde, vale a pena? E as tuas cartas de crédito não vai perder poder de compra? Não, ela reajusta INCC. Ela que reajusta é o INCC? Fala um pouco. Índice Nacional da Construção Civil. Ela reajusta 7% ao ano. Por que ela reajusta? Porque os imóveis eles aumentam de preço ao longo do tempo. Exato. Então a minha carta ela vai corrigir e mesmo que demore 3 anos para eu ser contemplado, por exemplo, no final desse 3º ano, a minha carta ela vai estar reajustada para eu poder comprar aquela casa que hoje tem o mesmo valor de hoje, daqui 3 anos eu vou poder comprar. Exato. Então não vou carta poder de crédito é legal isso, né? Como ela é prefixada pelo Banco Central, ela tem basicamente os mesmos valores de um imóvel para quem tem um apartamento, para quem tem uma casa. Então, ela valoriza, né? E o mais legal ainda é que se ela contemplar, né? Você ainda ganha uma porcentagem que a nossa empresa, né? No caso, a Yamaha, né? Que é a prestadora de serviço, ela paga uma porcentagem em cima da carta contemplada, que em média dá mais ou menos 1,1, 1,2 ao mês. Vamos entender assim, se o cara tem uma carta de crédito de R$100 mil, depois de contemplada, ela está aproximadamente colocando R$1.000, R$1.200 todo mês. Quanto que é a parcela de R$100 mil? Nossa, exato. 362. Ela está colocando ainda R$800 Sim. no bolso ainda a mais em cima do crédito. E só para finalizar aqui sobre a minha história, um ponto importante para mim é que a maneira com que eu fiz, né? Eu comprei 1.200.000 de crédito em cartas de R$100 mil. Então eu tenho uma carta de 100 mil que para eu contemplar ela, eu posso dar um lance
bem menor do que eu ter que dar um lance para contemplar uma carta de 1.200.000. Então eu vou contemplando aos poucos. Contemplo a primeira, eu esperando, não tô com pressa. Sim. Porque eu já tô ganhando muito. Até porque a Origo Investimentos, vamos entender, ele comprou 12 cotas de 100 mil para dar 1.200.000. Nós temos vários fatores. Temos o fator lance, contemplação mais rápida, mais ligeira, realmente está precisando do bem, foi o que aconteceu com o Rafa. Sim. Mas também existe o formato, não tô com pressa. Exato. Se caso vir acontecer da carta contemplar antes, é muito interessante que a Origo Investimentos ela vai te anunciar. Não foi o caso do Rafael. Contemplei. E agora? Qual que é o próximo passo? No caso dele, ele queria adquirir. No seu caso contemple e você fala assim, tudo bem que você é o sócio da empresa também, vai saber muito bem disso. Mas se caso o cliente contemplei e agora, a gente vai chegar em você e vai falar assim, ó, se você quiser comprar, você pode ir através desse sistema aqui, nesse formato, a gente vai te orientar. Se precisar do ramo imobiliário, nós temos o Rafa, que é especialista, mais lá do corretor mesmo. Se precisar lá do automotivo, a gente tem alguns parceiros. Ou se nada disso fizer sentido para você, não quero comprar nada, nós da Origon compramos de você. Nós pagamos 18% em cima do valor do crédito. E o que é muito interessante, tem vezes a pessoa fala, mas tô pagando 300. Você vai me pagar 18 mil em cima de 100 mil? Sim. Por quê? Porque esse valor, comparado ainda com o mercado, mesmo que a gente vai comprar, colocar 18 mil na frente e vai revender essa carta, ainda para quem está comprando faz sentido. É isso que acaba se tornando muito interessante. E até gostaria de passar aqui, parar um pouquinho da nossa conversa, falar um pouquinho da Origon Cash, onde nasce exatamente o Capital Inteligente. No episódio passado, quem apresentou e falou do nosso... onde a gente sai instalado ontem, a última vez foi o Thiago. Gostaria que o Marcelo falasse para quem está assistindo qual que é o nosso endereço, onde a gente está instalado, quem quer visitar o escritório, ver um pouco da visão diferenciada de Pouso Alegre, né? Bom, fica o convite para quem quiser conhecer nosso escritório. A gente fica na Avenida Antártica, no Venice Tower, um prédio, né, comercial. A gente está no 10º andar. Fica o convite para você ir lá tomar um café com a gente, saber um pouco sobre as possibilidades de investimento que nós temos, o que a gente pode oferecer para você, realizar os seus sonhos com planejamento, sem pagar juros, meu filho, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu quero pegar um gancho aqui, ó. Eles entendem realmente desse planejamento, né, financeiro, mas o café é melhor ainda. A vista também é legal. A vista é bacana, mas o café é melhor ainda. O café vale a pena, né? O café vale a pena. Ó, eu tenho certeza que se você for tomar um café, você fecha o negócio. Agora, se você falar, não, eu só quero ir e não tomo café. Você sentou, pegou a xicrinha lá, tomou o café, vai fechar. Escritório de mineiro, se não tiver café, tá errado. E como eu já comi o pastel de milho e bebi água do Machado, já era, né? Machado. E a grande maioria vai lá e fala, não, quero um açúcar ou adoçante. Não quando ele até tem, mas quase não é usado. Quando a pessoa toma o café é diferenciado é esse aqui, aqui. ele fala, não, é esse mesmo que eu preciso. Não, eu quero fazer um parênteses sobre isso aqui, ó. Quem for lá na Origon, por favor, o café é sem açúcar, porque você tem que entender isso. Quando o café é amargo, a vida é mais doce. Tem que começar desse jeito, entendeu? Isso aí. Então fica o desafio. Se você não bebe café sem açúcar também, pode experimentar o nosso lá, que o nosso dá pra beber sem açúcar. Exato, tá com tranquilidade. E aproveitando esse momento aqui, você que talvez pretende estar aqui junto com a gente, como é que funciona para estar aqui com a gente? Primeiro ponto, a gente dá abertura para os nossos clientes. Além do Rafael ser um consultor, também é nosso cliente, fala sobre o seu produto, tem essa autoridade dentro disso, né, Rafa? E o que é mais interessante, você tem vezes não sabe onde chegar, tá precisando chegar mais perto de alguns empresários, não entende como que faz para fazer alavancagem patrimonial, blindagem de patrimônio. Nós da Origon ensinamos você, mostramos o caminho, utilizamos muito o produto que é o consórcio, sim, mas o consórcio que muitas pessoas não sabem como utilizar. Nós conhecemos por trás das câmeras e por trás exatamente dos bastidores, o que está por trás. E a gente tem um contato direto da Yamaha, isso que faz muito sentido. Hoje, pela manhã, era 8h30, o pessoal da Yamaha eu já estava em contato com eles, a gente está fazendo um outro procedimento. Então é muito direto, né? O processo é reto com eles. Isso é muito interessante. E você que talvez queira participar, ser um cliente, pode ter certeza que a partir do momento que você se tornou cliente, você pode me chamar que você pode vir participar da Origon Cash. Esse é o requisito. Requisito tem que ser cliente da Origon para sim participar da Origon Cash. Isso é legal. Para a gente falar até um pouco mais, eu acredito que muitas pessoas hoje, você falou da parte da escola, né? A mentalidade hoje do brasileiro, dinheiro
muita gente quer, muita gente fala o que eu vou ganhar com isso, o que muda dentro disso. O Thiago falou que nosso atendimento é personalité, sim. É o que muda muitas vezes. Tem vezes o banco, muitas vezes ele tem várias bandeiras. Tem um banco aí que começa laranjado, depois ele vai pro azul, depois vai pro preto. O que muda? É a mesma bandeira, só que é a forma de atendimento. O nosso processo, nós atendemos todas as pessoas, porém a gente atende principalmente, a gente gosta de atender mesmo a pessoa que tem uma condição de pagar apenas uma parcela de 300, mas a gente atende ela como ela pudesse pagar 10 mil por mês. Por quê? Ter um atendimento único, um procedimento diferenciado. E dentro disso, Rafa, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que está no setor imobiliário muitas vezes. Você acredita que mudou a sua mentalidade sobre dinheiro quando você entendeu, cara, consórcio, eu posso fazer muito mais coisas? Você acredita que a tua mentalidade e as pessoas precisam desse formato? Olhar para esse sentido melhor? Sim, eu acredito que mudou, né? Mudou. Hoje a gente pode falar assim que efetivamente na prática, né, a gente está sentindo, não é somente algo que, como eu falei há pouco, né, eu queria estudar. Então hoje a gente estudou, né, mas graças a Deus com o suporte de vocês, a gente aplicou e já colheu esse resultado. E eu penso que realmente o brasileiro, como eu falei, ele é imediatista, ele quer a coisa muito rápido, né? E eu vejo que a gente está caminhando para esse amadurecimento financeiro, para essa liberdade, né, financeira, entendendo todos esses pontos, né? Então eu vejo que existe um movimento crescente, sim, para trazer esse despertamento, para ver que há possibilidades. Eu sempre falo, às vezes eu vou conversar com um cliente e às vezes é um imóvel econômico que a pessoa não tem, tá com algumas dificuldades, poxa, eu tô pagando dívida ainda, mas eu sonho em ter a casa. E eu sempre trago ele para a mesa. Eu falo, vamos tomar um café? E eu falo assim para ele, possibilidade tem, só precisamos fazer um planejamento. Né? Preciso até ligar para uma cliente hoje, porque eu lembrei dela, eu falei assim, poxa, a gente sentou, eu falei para ela, quando ela sentou, eu falei assim, você vai preparar esse investimento para que você possa ter uma aplicação. Ela tinha um dinheirinho de entrada, eu falei para ela, não, tira esse valor da poupança, coloca numa aplicação, deixa ali para que nesses meses ele vai te render tanto e você vai conseguir preparar para uma entrada, movimenta mais a sua conta para que a gente consiga fazer. Então assim, comprar, dá. Então a gente só precisa entender qual que é o cenário, né? Vamos se planejar para isso. Vai ser planejado como? Um planejamento já de imediato, através de um financiamento? Não, eu quero a longo prazo, eu não quero a médio e longo prazo, ou não tão longo assim, né? Com estratégia, eu quero já uma contemplação rápida, mas eu não quero pagar juros, eu não quero pagar algo tão grande. Então esse despertamento tem mudado, né? Então hoje a gente olha, né? Que nem vocês me ajudaram com a questão do carro. Vou pagar uma parcela flexível, né? Não é algo tão caro assim. Não, fala sincero, né? Você vai andar com um carro de 100 mil reais pagando menos de 1.000, né? Não, da onde isso? Tá vendo? 750 reais, né? Fala a verdade. A parcela aqui é família, né? Então a gente joga mesmo aqui. Não, mas tem que falar. Me diga qual carro e quem você conhece que comprou um carro não à vista, em um formato planejado, que é um carro de 100 mil mais ou menos. Foi 100 mil, né? Exato. Eu não lembro muito bem. 100 mil reais pagando 750 reais por mês. Não tem. Podemos até criar uma frase, né? Não é um negócio da China, é um negócio do Japão. Mais ainda. Eu vejo que assim, essas ferramentas, como a gente tem aqui hoje, vocês têm, ela tá mudando essa lógica, né? Do brasileiro, tirando a lógica dos juros e colocando o brasileiro numa lógica de construção. Eu preciso construir de uma maneira. Por exemplo, eu falei assim, eu tô aqui pensando, eu fiz, vou abrir aqui, tá? Mas eu fiz o... Mas não conta pra ninguém. Mas não conta pra ninguém. É só aqui. É só entre nós. Eu falei assim, poxa, eu comprei tem um lote que eu vou pagando, então eu falei assim, esse consórcio imobiliário é para eu poder construir, né? Foi o que eu falei para vocês. Então vamos ali ter 2 cartas ali pra gente poder construir. E aí eu falei assim, poxa, eu tô construindo, mas eu também tô pagando lote. E eu falei assim, caramba, não tá fazendo muito sentido isso daqui não, né? Por mais que
que dá pra gente ali na sorte, ou através ali de um planejamento com a contemplação, eu falei assim, não tá fazendo tanto sentido. Eu falei assim, eu já vou passar nos cobre o lote, já vou fazer uma questão diferente aqui. Eu falei, então, se você quer comprar um lote bom, eu tô com disponível pra você, tá? Uma precificação bacana, já tá com plano altimétrico, já tá tudo certinho, pronto pra você poder construir, né? E se você quiser ainda construir, a gente tem aqui como te disponibilizar o capital aí para isso, né? exato. Mas a mentalidade está mudando. Você começa a falar assim, poxa, isso aqui realmente vai fazer um pouco mais de sentido, dá para eu trabalhar dessa forma, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Pegando esse gancho, Rafa, do que você estava falando, deixa pro pessoal aí seus contatos, como o pessoal te acha, que você que estiver interessado em comprar um imóvel, né? Se a pessoa tiver celular, Se a pessoa tiver com uma carta contemplada aí de 1 milhão, como é que ela faz para te encontrar, Rafa? Ó, você pode ir, ó, seguinte, você tem alguns contatos. No Instagram, @Rafael, o seu corretor, então coloca lá no Instagram, @Rafael, o seu corretor. Rafael com PH, Rafael com PH, tá? Diferenciado para você, importado, você para você não esquecer. A gente também tem lá o canal no YouTube, onde a gente procura colocar os conteúdos, diversificar. O WhatsApp é 35998267000, Rafael, o melhor corretor do Brasil. É só entrar em contato aí. Mas mais do que isso, vai ser um privilégio poder te servir, entender o teu momento, entender o teu cenário. Você que tem um sonho de comprar o seu imóvel, construir, jeito tem, né? Então, eu sempre falo isso, a gente não pode andar sozinho, né? Então, eu tenho alguns parceiros de financiamento? Tem, porque vai ter momentos e ter pessoas que o financiamento vai fazer sentido. Então, não adianta, vai ser pessoas que vai fazer, a pessoa precisa entrar para ontem. Exato. Tem ali um crédito, tem ali, não, ela vai ter que entrar, então a gente tem isso. Pô, tem gente que precisa de um planejamento um pouco melhor. Tem gente que eu não tenho nem entrada, eu não tenho nem como eu tô pagando aluguel. Vamos trabalhar de uma forma. Então a gente precisa sentar, te ouvir. Eu sempre falo isso, eu preciso te entender para poder te atender. Então a gente vai entender a tua história, o teu momento, aquilo para ver efetivamente aquilo que faz sentido. Eu não quero só empurrar um produto, sabe? Sim. Eu sempre falo assim, eu não quero vender efetivamente um bem para você, eu quero a tua indicação, eu quero essa tua avaliação. Poxa, me ajudou, né? Fez sentido. Eu tô aqui, ó, não tô ganhando um real para fazer uma propaganda, né? Mas por quê? Poxa, foram pessoas que pegaram na minha mão, foram pessoas que ajudaram, uma empresa que realmente fez sentido, e eu quero ser esse que vai servir o meu amigo, o meu cliente, o próximo. Né? Bacana, mas pegando parênteses do que você falou aqui, a gente tem carta contemplada, então você não precisa vender financiamento. Tem até a carta contemplada aí, pronto, você já consegue. A gente tem também, aqui tem bastante opção, o Renato tem bastante contato, né, Renato? E a gente também consegue bastante carta contemplada. Exato, 9 anos, né, Renato? De consórcio. De consórcio, né? Então a gente também tem as cartas contempladas onde a gente consegue te ajudar a realizar para ontem. Então até o cliente imediatista que quer para ontem... Tem solução. Tem solução, exato. Claro que é um valor um pouco acima do que você pegar uma carta inicial, né? Sim. Mas é também uma solução, né? Também menos com financiamento, né? Exato. Menos com financiamento. Mais inteligente. Com certeza. Mais inteligente. Por isso que nós estamos na Oregon, onde nasce o capital inteligente. Exatamente. E o que é grande acontece, muitas pessoas, eles até ganham dinheiro, mas elas não constroem patrimônios. Por quê? Elas vão para o financiamento. Literalmente. Hoje tive um contato breve com um parceiro recente. Ele falou assim, eu tô pagando 15 mil por mês no imóvel que vale 1.200.000. 15 mil. Só que por quê? Porque depois ele colocou mais coisa. Ele, além de ter financiado tudo aquilo, ele fez estruturas de reforma dentro do próprio bem dele. Aí aumentou completamente os valores. E quando eu falei para ele o que ele faria, lá ele gasta 15 mil. Tudo bem, as operações dele se pagam, não é o problema. E ele ganha dinheiro com isso, vive com aquilo. Show, beleza. Empreendedor não para. Porém, ele coloca a cabeça no travesseiro e a cabeça dele parece aquela balada, né? Tá tocando ainda, meu, você tá doido. Não consigo parar, não consigo desacelerar. E só que agora a grande questão, que eu falei pra ele, eu tive uma conversa com ele ontem, ele é um empresário aqui bem conhecido na região, ele falou pra mim, como é que eu faço pra fazer a mesma coisa que eu fiz agora pra liquidar essa dívida? Eu mostrei pra ele os números, o que a gente vai fazer, ele tem 2 aluguéis,
um terreno do lado do outro. Juntando os dois dá 20. Um deles dá 15. Juntando os dois dá 20. Na nossa operação vai dar 7. Eu falei, você tá doido? Mas vamos começar pra ontem. Só a única coisa que eu tenho que falar com meu outro sócio. Meu outro sócio, sexta-feira a gente vai conversar com ele. Então, quando eu mostrei pra ele, ele falou, não, mas comigo, se meu sócio não quiser, eu quero pra mim de vida pessoal, porque eu tenho um terreno em X lugar e eu quero construir pra mim também. Então, isso é muito interessante. Queria agradecer mais uma vez pelo você ter aceitado o nosso convite, te parabenizar mais uma vez sobre a tua conquista, foi muito importante, foi muito legal ter visto lá o André, a sua filha, estar juntamente conosco, o Paulista ali, cara, a gente foi muito bem recebido através do pessoal da R1 e queria que cada um de vocês pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo, acredito que todos nós temos algo a evoluir e mostrar para as pessoas que realmente interessam, começando pelo Thiago aqui para minha esquerda. Thiago, uma frase muito bem singela, rápida, para falar para as pessoas o que você, Thiago, e a Origo em si pode agregar para as pessoas. Acredito que a Origo veio num momento muito bom na minha própria vida, né? Eu tava meio sem direcionamento, porque eu gostaria de ter comprado um outro imóvel novamente e através das instruções, né, eu vim comprar um outro imóvel novamente. E assim, a frase que eu deixo para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Mas às vezes a pessoa, ela tá sem direcionamento. E eu falo que na Origo a gente consegue pegar esse direcionamento, né? Todos nós temos planejamentos que tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Porque eu falo que, na realidade, o consórcio ali, ele é só o meio, né? A pessoa, ela vem buscar, na realidade, o bem, a casa, o carro, enfim, né? Mais qualidade de vida. Perfeito. Você, Marcelo? Legal. Eu quero dizer pro pessoal, dessa vez, que pra mim, na vida, quem quer consegue. Quem quer dá um jeito. Quem quer vai atrás. Quem quer tenta até dar certo. E se às vezes você fala que você quer, mas você não agarra as oportunidades quando elas passam na sua frente, desculpa, mas na verdade você não quer. Você tá contando essa historinha pra ficar bonita, né? Então quem quer dá um jeito. Vai atrás, tenta, busca, sabe? Vai atrás da informação. A gente tá aqui pra ajudar no que a gente puder. E pode ter certeza que se você tem um sonho e você tá disposto a realizar, ele vai sair do papel e vai dar certo. Perfeito. E você, Rafa? Bom, a frase que eu deixo é que o futuro decide, ou melhor, o futuro pertence àquele que decide construir e não apenas consumir, né? Então, decida construir a tua história, de preferência sem muitos juros, né? Então, decida construir a sua história, decida construir a sua jornada. Eu acredito que cada um de nós tem o nosso porquê, e quando a gente tem o nosso porquê, nenhum como pode nos parar, né? Então, qual que é o teu porquê? É a tua família? É um sonho? É o teu projeto? É os teus filhos? Levanta, né? Eu sempre carrego uma frase comigo que às vezes a gente passa pelas pressões, pelos desafios, mas Deus, né? A tua fé sempre está contigo. Então, não desista, continua, persevera, porque você é o melhor de Deus. Maravilha. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela Origo Cash estar aqui. A Origo Investimento agradece a todos estarem assistindo mais uma vez esse episódio. E a Origo Cash é onde nasce o capital inteligente. Grande abraço. É isso aí, valeu!